Nota técnica FAMEDUC número 7, de 2022. Assunto: razões para a regulamentação da educação domiciliar. Sumário: perfil das famílias educadoras. 2. Necessidade de regulamentação. 3. Benefícios da educação domiciliar. 3. 1. Educação personalizada ou individualizada. 4. 2. Economia de gastos públicos. 43. Alternativa para pais que não conseguem arcar com escolas particulares e não desejam a escola pública. 5. 4. Paz social. 6. 5. Evita que as famílias educadoras abandonem o Brasil e permite o retorno das refugiadas. 6. 6. Sala de aula é um mundo. 7. 7. Formação da personalidade livre de pressões sociais específicas. 8. 8. Atendimento a jovens com necessidades especiais. 8. 9. Respeito a direitos humanos e retorno do Brasil ao cumprimento do seu compromisso internacional. 910. No ritmo dos países desenvolvidos. 9. 11. Contribui para a entrada no Brasil na OCDE. 12. Bullying e violência escolar. 13. Fonte de informações sobre os para o Estado e permitirá cumprir o dever constitucional dele na educação. 11. Respostas às principais críticas. 11. 1. Problemas de socialização. 11. 2. Ausência de diversidade e pluralidade. 133. Inimigos das escolas. 13. 4. Falência de escolas particulares e extinção da profissão de professor. 14. 5. Desvalorização dos professores. 14. 6. Os pais não têm competência técnica suficiente em todas as disciplinas. 15. 7. Violência doméstica, trabalho escravo e abuso sexual. 15. Agradecimentos e disponibilidade. 16. Apresente nota técnica, apresentará os principais motivos pelos quais a educação domiciliar precisa de regulamentação, bem como responderá a algumas das principais críticas que são feitas a essa modalidade de educação. Vamos utilizar também aqui os termos em inglês homeschooling, siglas e homeschoolers, os que adotam essa educação, já que evocam mais produção científica sobre o tema. Perfil das famílias educadoras. Antes de tudo, é preciso esclarecer qual o padrão médio do perfil das famílias que praticam homeschooling. O padrão é de famílias funcionais, bem estruturadas, em geral formadas por pai e mãe casados, que consideram a educação dos filhos como prioridade em suas vidas. Geralmente, um dos pais abdica de trabalhar profissionalmente fora de casa, não necessariamente, mas majoritariamente a mãe, e ter se tornado cada vez mais frequente ambos os pais limitarem suas carreiras profissionais, na maioria das vezes representando significativas perdas financeiras, para terem tempo para se dedicarem à educação dos filhos. Superando toda difamação e calúnia que os opositores a essa modalidade de educação atribuem às famílias homeschoolers, esclarecemos que o perfil de tais famílias não é elitista, mas sim, predominantemente de classe média e classe baixa, maioria nas faixas C e D de renda familiar. Há famílias, em grande maioria, que foram oriundas do sistema de educação pública, mas há também famílias que se utilizaram da educação privada. As famílias não têm necessariamente vinculação política específica, possuem a mesma proporção entre religiosos e não religiosos encontrada na sociedade brasileira, que é majoritariamente composta por pessoas que têm fé, ou seja, não são fanáticos ou fundamentalistas religiosos como se costuma rotular, tampouco são famílias que têm problemas com a lei, no sentido de praticarem crimes ou contravenções penais. O que temos percebido é que qualquer cidadão de bem que estude com retidão de intenção sobre educação domiciliar, ou que tenha a oportunidade de conhecer famílias educadoras, tem se convencido de seus benefícios, quando não passa a ser grande entusiasta e defensor. Identificamos que parte da oposição que sofre essa educação, e decorrência da pressão do poder econômico dos sindicatos de professores e das escolas particulares, fundamentada num receio infundado de que serão prejudicados por esta minoria das minorias, além de alguns defensores de
doutrinação política e ideológica em escolas, que consideram esse espaço como importante local de engenharia social. Apesar dos opositores utilizarem argumentos de preocupação com a educação das crianças e adolescentes que estudam em casa, só o fazem em nível discurso, pois não se importam com os filhos das famílias educadoras nunca as procuraram para conhecê-las, e no debate político, em momento algum se abriram para ver e conhecer a realidade. Necessidade de regulamentação. O CEF julgou o recurso extraordinário, por meio do qual, em setembro de 2018, decidiu que o é constitucional, mas que é um direito dependente de lei. A urgência da regulamentação cresceu desde a publicação do Acórdão do CIFO em março de 2019, que extinguiu o sobrestamento e permitiu o andamento dos processos de perseguição às famílias, colocando as famílias na ilegalidade. A decisão foi em repercussão geral, o que acabou por vincular outros juízos a decidirem no mesmo sentido. Assim, os processos de perseguição resultam, na quase totalidade dos casos, em condenações. A partir de então, mesmo uma lei bastante restritiva é melhor do que nenhuma. Ou seja, o que se tornou necessário mesmo é que as famílias sejam retiradas da ilegalidade, independentemente do nível de intervenção estatal escolhido pelos legisladores. Assim, tornou-se necessário e urgente a existência de uma lei para fazer cessar as perseguições às famílias, ainda que uma lei com menos liberdade. Posteriormente à existência de uma lei regulamentadora, entra-se na fase de discutir eventuais ajustes para melhorá-la. Ademais, hoje não existe consenso nem mesmo entre as famílias educadoras brasileiras sobre o conteúdo da regulamentação para os. O único ponto pacífico é que todas desejam um maior nível de liberdade possível. Esse nível de liberdade é que causa controvérsia não só entre as famílias brasileiras, mas no mundo inteiro, onde há países com os mais diversos níveis de liberdade na regulamentação dos. As leis municipais e estaduais que autorizavam a educação domiciliar em seus territórios acabaram sendo derrubadas ou estão sendo judicializadas, o que torna a urgência de uma lei federal ainda maior. Benefícios da educação domiciliar: 1. Educação personalizada ou individualizada. Na educação domiciliar, o ensino é ministrado, na maioria dos casos, pelos próprios pais. Estes são os que melhor conhecem seus filhos com suas habilidades, dificuldades e gostos pessoais. Desta forma, podem montar um currículo para desenvolver mais adequadamente o perfil de cada criança. Esta realidade tão comum na educação domiciliar é, de fato, uma limitação das escolas, haja vista a dificuldade real de se lidar com alunos diversos e em diferentes níveis, além da superlotação das salas de aula. Diante desse cenário, o que ocorre é que os currículos e metodologias adotados na educação escolar são impessoais e neutros, pensando em atender a classe como um todo, mas que, paradoxalmente, não se adequam à maioria dos estudantes se pensados em sua individualidade. Alunos com mais dificuldades no aprendizado evitam se manifestar para não sofrerem com estereótipos de incapazes. Alunos mais desenvoltos tendem a diminuir seu ritmo para acompanhar os mais lentos. Também por isso, é tão comum observar crianças desestimuladas com o aprendizado e a aquisição do conhecimento. Quanto mais personalizada ou individualizada for a educação, melhor ela será, que observa e acompanha pessoalmente as tendências de cada criança. O verdadeiro ensino personalizado permite ao aluno avançar efetivamente no aprendizado, esclarecer suas dúvidas no ritmo e no interesse pessoal. Além disso, a realidade de salas de mesma faixa etária causa segregação no contato de crianças com adultos. Durante gerações, crianças aprendiam observando e colaborando com o serviço dos adultos. Uma classe repleta de crianças de igual maturidade tende a dificultar a formação da personalidade dos jovens. Fecham-se as crianças em um mundo infantil com modelos de igual imaturidade, deixando-as entregues à sua própria inexperiência.
Salman Kean, um dos maiores educadores modernos e fundador da Kean Academy, propõe repensar a sala de aula atual e enriquecê-la com a participação de crianças em diferentes faixas etárias e com a participação de mais de um adulto. Por fim, o Z é um modelo que permite estudar conteúdos, além dos programados, a exemplo de finanças, investimentos, empreendedorismo, segurança virtual, criatividade, linguagens de programação, mecânica culinária, primeiros socorros, falar em público, etc. 1. Economia de gastos públicos. Os representa economia de gastos públicos, pois, ao invés de o Estado gastar com estrutura escolar para alguns alunos, apenas gasta com o cadastro e avaliação deles. A grande maioria das famílias tem intenção de se utilizar dos serviços das instituições de ensino privadas parceiras das famílias educadoras, pela confiança que lhes têm por serem experiências exitosas em outros países, e por conhecerem de perto suas realidades, desonerando ainda mais o Estado. Algumas dessas instituições conseguem oferecer soluções a baixo custo que estão bem mais acessíveis, de famílias que não teriam condições de pagar ensino presencial na rede privada e teriam que demandar do Estado. Reduz também a pressão de demanda por vagas nas escolas públicas e o Estado pode atender mais aos que precisam e querem, garantindo mais efetivamente educação para todos. Basta avaliar os números dos países em que o se regulamentado para se comprovar essas afirmações. 1. Alternativa para pais que não conseguem arcar com escolas particulares e não desejam a escola pública. Uma realidade inegável é que o Brasil, excluídas as economias não relevantes, detém a pior educação do mundo. E ao se separar os dados das escolas públicas das escolas particulares, o abismo dos resultados da escola pública é ainda mais profundo. Assim, deve ser respeitado o direito dos pais de não querer colocar seus filhos nas escolas públicas, cientes de todos os problemas que elas de fato apresentam hoje, fala-se aqui do que é real, e não do ideal. Tal direito já é exercido por aqueles pais que optam pelas escolas particulares. Contudo, há famílias que não possuem condições financeiras de arcar com escolas particulares, e essa é a maioria do universo para as quais, muitas vezes, as mensalidades escolares de duas ou mais crianças adolescentes consumiriam toda a renda familiar. Esses pais também não querem optar pelas escolas públicas em razão dessa realidade de péssima qualidade. Portanto, esses pais, ao constatarem os malefícios das escolas públicas repisece, não se discute aqui a escola pública sonhada ou ideal muitas vezes apresentada pelos opositores do SOM, mas a realidade que hoje se apresenta que é de fato indiscutível, encontram-nos a saída para dar uma educação de qualidade a seus filhos, na impossibilidade de arcarem com mensalidades de escolas particulares. Trata-se de um direito que deve ser respeitado, da mesma forma que se respeita o direito dos pais de colocarem os filhos em escolas particulares. 1. Paz social. Uma grande parte dos casos de denúncias às famílias que praticam os advém dos próprios familiares, tios e avós, principalmente, bem como de vizinhos. É natural que os avós, por terem sido formados numa geração de mentalidade totalmente escolarizada, não compreendam o funcionamento dos. Essas denúncias causam sérias divisões nas famílias, ampliadas ao ponto de suprimir totalmente a comunicação e o relacionamento dos pais com os parentes denunciantes. Quando entre vizinhos, os embates são ainda mais definitivos, pois não há a força dos laços familiares, ocasionando o transtorno da mudança de residência das famílias educadoras. Tudo isso é fonte de conflito terrível na sociedade e contribui para a piora do tecido social, gerando mais litigâncias, mais animosidade e mais doenças. Além disso, essa realidade obriga, muitas vezes, as famílias educadoras a viverem clandestinamente em pleno século XXI. Na contramão dos princípios que pregam para evitar ou diminuir a perseguição, muitas famílias se veem obrigadas a ensinar seus filhos a não falarem sobre assuntos relacionados à sua educação ou, o que é pior, a faltarem com a verdade.
O apoio do Estado para o servirá para que haja respeito quanto à escolha educacional das famílias educadoras. Ademais, se a situação permanecer sem lei, o ânimo das famílias educadoras vai paulatinamente voltando-se contra o Estado. Na medida em que o Estado nega um direito a um grupo social, esse mesmo grupo social deixa de prestar apoio político e de colaborar socialmente na construção do Estado, chegando ao ponto de manifestar sua indignação de diversas formas. Assim, ao invés de contar com um grupo cada vez crescente de famílias envolvidas no crescimento e desenvolvimento do país, perde-se esse apoio, ganhando-se opositores qualificados. 1. Evita que as famílias educadoras abandonem o Brasil e permite o retorno das refugiadas. Após a decisão do Sifon, tornaram-se frequentes em comunidades virtuais de homeschoolers os relatos de famílias que escolheram abandonar o Brasil para começar uma nova vida nos países onde a prática é permitida. Algumas vezes, mesmo aqueles pais e mães com baixo poder aquisitivo escolhem correr os riscos que a mudança impõe e sujeitam-se a condições socioeconômicas inferiores às que tinham, pois não abrem mão do direito de educar os próprios filhos em paz. Para quem pode arcar com os custos, os Estados Unidos e países europeus, como Portugal, são as opções mais comuns. Aos que não podem, a solução costuma ser cruzar a fronteira rumo ao Paraguai ou algum outro país vizinho, onde a modalidade da educação domiciliar é aceita, como o Chile. A grande maioria dessas famílias refugiadas gostaria de retornar à terra natal, mas só o farão quando não forem mais perseguidas por causa de sua opção educacional. A lei resolve esse drama. Temos conhecimento de famílias de outros estados que estão se mudando para o Distrito Federal, tendo em vista a lei distrital que institui a educação domiciliar em seu território, que ainda está vigente, mas pesa sobre ela uma ação direta de inconstitucionalidade. Não faz sentido no Brasil não haver sequer um estado no qual as famílias educadoras possam ter liberdade para educar seus filhos, tendo que sair do país em busca desta liberdade. Como também não faz sentido o Brasil ter um único estado em que a educação domiciliar possa ser adotada, a liberdade deve reinar em todo o país. 1. Sala de aula é um mundo. O ensino domiciliar tende a criar uma atmosfera de aprendizado. O homeschooling não é apenas para a formação intelectual de crianças e jovens, mas também para a formação de seus pais. Com isso, o ambiente familiar é transformado. O que se vê nas casas de famílias que optam por essa modalidade são livros ocupando a estante no lugar da televisão. Jogos educativos em família em vez da solidão de cada um em seu celular. Pesquisas e projetos que envolvem todos os moradores da casa. Aprendizado contínuo no cotidiano das tarefas domésticas. A educação domiciliar acontece dentro e fora de casa, numa sala de estudos, no jardim, na cozinha, no parque, na rua, no shopping e em diversos outros locais. Essa diversidade de formas de aprendizado potencializa a qualidade do aprendizado. Talvez o nome domiciliar ou homem contribuam para a dificuldade de entendimento dessa educação, que não necessariamente tem que ocorrer dentro do local físico da casa, tampouco, e Cholim, pois não se trata de levar a escola para dentro de casa. Como nos o ensino é personalizado, é comum que os assuntos de maior interesse para as crianças sejam desenvolvidos na vida real. A cozinha abre espaço para experiências físicas para o aprendizado da matemática. O jardim vira um livro vivo de biologia. Uma viagem familiar se torna oportunidade de aprendizado geográfico. Além, é claro, da viabilidade do uso de recursos como bibliotecas, planetário, museus, exposições artísticas, zoológicos, entre tantas outras possibilidades. O homeschooling não é uma bolha, como discorreremos mais adiante, não se trata de fechar crianças dentro de uma casa para isolá-las do mundo, como muitos erroneamente e levianamente alegam. Use a liberdade de apresentar o mundo às crianças, com toda a diversidade que existe nele, e não de limitá-las durante metade dos seus dias,
ou o dia todo, no caso das que ficam em regime integral a quatro paredes, e ainda com o convívio restrito à sua faixa etária. 1. Formação da personalidade livre de pressões sociais especificais. A pressão social imposta por uma mentalidade homogênea, como a que é encontrada na maioria das escolas, sujeita os jovens à adoção de determinados comportamentos, sob pena de serem excluídos dos microgrupos de amigos. E esses comportamentos, cada vez mais, têm sido moralmente duvidosos e, na quase totalidade das vezes, envolve a concepção de que quem estuda é otário. Sofre bullying quem se destaca na turma. Professores podem corroborar que o Kinf geralmente apresenta dificuldades sérias de socialização devido a essa mentalidade. O ambiente da educação domiciliar, que não é apenas o interior de uma casa, mas também abrange relações sociais espontâneas entre amigos dos mais diversos espaços sociais e das mais diversas faixas etárias, permite uma formação social mais saudável, com respeito às próprias concepções de mundo do jovem. 1. Atendimento a jovens com necessidades especiais. OS é uma grande esperança para crianças e adolescentes, com dificuldades de aprendizado, com enfermidades a exemplo do autismo e da síndrome de Down, bem como para crianças com limitações extremas, ou até mesmo com altas habilidades, que não têm o amparo das escolas públicas nem das particulares para desenvolvimento de suas capacidades individualizadas. Os relatos de experiências reais falam por si mesmos. Por mais que o Estado invista em formação de professores para lidar com as diversas situações especiais, é inquestionável a impossibilidade de se atingir o melhor potencial possível de crianças ou adolescentes com necessidades diferenciadas dentro de uma sala de aula. As tentativas de nivelar e padronizar a turma são mais ou menos evidentes e acabam com qualquer esforço que o professor faça no intuito de tratar de forma diferente quem se desenvolve em ritmo diverso da maioria do grupo. 1. Respeito a direitos humanos e retorno do Brasil ao cumprimento do seu compromisso internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assinada em 10 de dezembro de 48, concedeu em seu artigo 26, item 3, o reconhecimento aos pais do direito de escolha sobre a educação de seus filhos, notadamente o direito de optar pela educação domiciliar, que está entre os mais básicos e óbvios dos direitos humanos. Embora o Sifon tenha entendido que a educação domiciliar é constitucional, vinculou o exercício desse direito à existência de lei formal, apesar de o Brasil ser signatário da DUD e este ser um direito com status constitucional, que é muito mais que uma lei formal. A Corte Suprema concedeu esse status ao julgar a questão da prisão civil do depositário infiel, quando declarou expressamente a revogação de dispositivo da Constituição de 1988 por tratado internacional. O fato de o Sifon ter negado essa verdade, tendo inclusive silenciado quando provocado por embargos, consistiu numa escolha política, ao arrepio do ordenamento jurídico internacional. Fato é que o direito da Dublin, mesmo após 72 anos da assinatura da referida declaração, vem sendo atualmente negado às famílias brasileiras, em evidente afronta aos direitos humanos mais essenciais e ao compromisso nacional junto ao cenário mundial. Assim, o reconhecimento da educação domiciliar, muito além de educação, é questão de direitos humanos e poderá restabelecer a situação do Brasil de respeito internacional a um patamar de direitos humanos ao qual se comprometeu a observar. 1. No ritmo dos países desenvolvidos. A adoção dos é permitida, há várias décadas, por países que ocupamos melhores lugares nas avaliações internacionais, a exemplo de Finlândia, Suíça, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, além dos países berço da nossa língua e história como Portugal, Itália e França. Isso por si só não é capaz de fazer um país subir vários degraus nas avaliações internacionais, embora contribua percentualmente. O fato desses países apoiarem a educação domiciliar é sinal de que essa forma de educação é positiva e traz benefícios sociais.
Estamos no mesmo momento em que os Estados Unidos estavam na década de 70, ou seja, o Brasil está atrasado há aproximadamente meio século. Sendo aprovado, o SUM pelo menos um ponto do retrocesso brasileiro em educação estará solucionado. Ressalte-se, entretanto, que o US não é uma política pública, não tem a pretensão de ser a solução para os problemas de educação que nosso país enfrenta, no sentido de que irá transformar a educação do Brasil. Ressalte-se que o US não será, nem deve ser, de adoção compulsória. Sua representatividade é mínima em relação ao universo de crianças e jovens em idade escolar. 1. Contribui para a entrada no Brasil na OCDE. O Brasil é candidato a aderir à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE, grupo que reúne os países mais desenvolvidos do mundo, que preza pela defesa da democracia e das liberdades individuais, incluindo a liberdade educacional. Hoje, a OCDE tem 37 membros. Desses, mais de 80%, 30 países reconhecem o ensino domiciliar como opção legítima. A educação compulsória, seja por meio de legislação específica, seja por permissão concedida na própria Constituição Nacional. Nesse grupo, entram os países já citados, além do nosso vizinho, o Chile. 1. Bullying e violência escolar. Em sua grande maioria, as escolas públicas brasileiras não se caracterizam apenas pelo ensino ruim, mas também por serem ambientes violentos. A imprensa está repleta de notícias sobre crimes cometidos no interior das escolas públicas, sejam brigas de alunos, sejam agressões contra professores. Ignorar esse fato é faltar com a honestidade intelectual. Muitos opositores argumentam que isso oferece riscos às crianças e aos jovens em virtude da violência doméstica. Esse mito será tratado mais adiante. Agora, fixemo-nos em refletir sobre a extrema violência que existe dentro de muitas escolas, especialmente, mas não somente, as da rede pública. Esse contexto de violência, e ainda maior em determinadas localidades. Como proteger as crianças e jovens dessa realidade? É desumano obrigar um pai ou mãe que não tem recursos para pagar escolas particulares mais seguras ou que não conseguem vaga em escolas públicas melhores a enviar diariamente seus filhos para um lugar onde sabem que provavelmente serão agredidos de alguma forma, nem que seja por presenciarem cenas de violência e acabarem, infelizmente, aprendendo com elas. Temos relatos de estudantes ameaçados de morte por facções rivais e que têm que continuar a frequentar o ambiente de seus perseguidores. Hoje, infelizmente, não há opção. Sem uma lei para a educação domiciliar, o Estado permanece obrigando muitas famílias a colocarem suas crianças e adolescentes em risco diariamente. 1. Fonte de informações sobre os para o Estado, e permitirá cumprir o dever constitucional dele na educação. Aqui fala que a educação é dever do Estado e da família. Não fala que é dever da escola e da família. O Estado não deve ser confundido com a escola. Assim, o Estado tem que participar do Homeschooling, seja por meio de provas, seja por meio de cadastros e revisão dos controles de atividades educacionais feitas pelos pais. Homeschooling não é um schooling aprendizado espontâneo ou abandono intelectual. É uma modalidade de educação e deve ser respeitada como tal, sendo facilmente comprovados seus resultados por meio de avaliações aplicadas aos que adotam essa prática. As famílias educadoras não têm receio de verem seus filhos fazendo provas para que sejam avaliados os ensinamentos que tanto se esforçam para lhes transmitir. Ao contrário, elas querem mais é que todos conheçamos frutos desse lindo trabalho de educar integralmente seus filhos. Ademais, as crianças educadas ocupam os primeiros lugares nas avaliações pelo mundo afora. Pois é uma realidade que está aí, implantada, não irá retroceder. É impossível parar o progresso. O que o Estado pode fazer
é se adaptar a essa nova realidade, ter algum controle sobre as famílias que já praticam essa modalidade e podendo usar as inúmeras situações bem-sucedidas dessas famílias dentre as estatísticas nacionais de educação. Frisesse que, ainda que o Estado optasse pelo maior nível de controle possível às famílias homescholers, o investimento público seria mínimo se comparado ao de manter esses estudantes no sistema público de educação. Respostas às principais críticas. 1. Problemas de socialização. A escolarização obrigatória é um fenômeno relativamente novo, que se propagou há pouco mais de 300 anos. Iniciou-se em 1717, na Prússia, como instrumento para a unificação da língua visando a extinção de dialetos e intensa militarização. Assim, a humanidade, antes do advento da escola, durante milênios e séculos adotou apenas os. Logo, a socialização sempre aconteceu. Socializar-se não é um conceito abstrito à sala de aula de uma escola convencional. A escola não detém o monopólio da socialização, nem mesmo para os que a frequentam. Há estudos, em países em que a educação domiciliar e aceita, que demonstram que a socialização das crianças e adolescentes educados por meio dos e profícua, e os adultos assim formados demonstram ser mais tolerantes tanto do ponto de vista social e cultural, como político e religioso. Esse fator por si só desmistifica as crenças de que apenas o contexto escolar serve para socializar crianças e adolescentes. Entretanto, há inúmeras formas de socialização que existem além da escola e que estão presentes no dia a dia de qualquer família, incluindo as famílias homescholers. Parquinhos, igrejas, praças, ou mesmo aulas coletivas específicas como dança, música, artes marciais, natação, ginástica. Existem incontáveis formas de ensinar regras de conduta social a crianças e adolescentes fora de uma sala de aula formal, e sem a necessidade de agrupá-los por faixa etária. Tendo em vista o atual desenvolvimento desta modalidade educacional, já se encontram grupos de famílias educadoras, que convivem entre si, que promovem eventos de socialização com frequência bem intensa, podendo ser vários encontros durante a semana. Ademais, já surgem pais que montam salas de aulas ou contratam professores para 5, 7 ou mais crianças para o ensino de determinadas disciplinas ou habilidades. Quando se fala que as crianças devem ir à escola para criar pessoas plurais e para combater preconceitos que possam existir na família, o que se expressa, na verdade, é um verdadeiro preconceito contra a família. Para quem difunde esse argumento, a família é uma fábrica de pessoas intolerantes, desequilibradas e preconceituosas. A verdade é que homescholers podem participar de inúmeras atividades, muito além do ambiente escolar. Não há nenhum tipo de isolamento da vida social e comunitária, ao contrário, normalmente crianças e adolescentes educados por essa modalidade estão envolvidos com atividades voluntárias e sociais acima da média. Ademais, a regulamentação os aumentará o nível de socialização dos alunos e das famílias que adotam a educação domiciliar, pois estes não terão mais que viverem escondidos, evitando situações de perseguição e de denúncias. A regulamentação também propiciará que estudantes domiciliares frequentem escolas para participarem de gincanas, olimpíadas esportivas ou científicas, feiras de ciências, etc., estreitando os laços entre escolas ou mescholers, criando uma via de mão dupla, onde ambos se enriquecem com as experiências alheias. Prova clara de que os permite uma socialização adequada, e que vários nomes de referência podem ser citados como exemplos de pessoas que foram educadas em casa, a saber, Alexandre Magno, Pedro II, Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Edison, Albert Einstein, seção Lewis, além de nomes atuais como as tenistas Serena, Venus Williams, Emma Watson, Ryan Gosling, Maria Sharapova, Condoleezza Rice e Justin Bieber. 1. Ausência de diversidade e pluralidade. Toda a sociedade é plural, formada por pessoas das mais diversas origens, pensamentos e crenças.
Na prática, a única forma de alguém, hoje, no século XXI, isolar-se de opiniões contrárias às suas seria mantendo total reclusão, abrindo mão inclusive de tecnologias básicas, como a internet. Portanto, uma lei equilibrada sobre ensino domiciliar que exija, por exemplo, evidências de socialização ou relatórios periódicos seria suficiente para sanar essa preocupação. Não há motivos razoáveis para se opor à existência de uma lei por causa de um receio sem qualquer fundamento concreto. Ademais, são cada vez mais frequentes encontros entre famílias que praticam homeschooling, com grande periodicidade semanal ou menos, e que permitem a formação de laços verdadeiros de amizades entre as crianças e os adolescentes. E como não há um padrão social ou ideológico entre as famílias praticantes, acontecem contatos sociais bastante diversificados nesses encontros. 1. Inimigos das escolas. As famílias educadoras não são contrárias às escolas. Pelo contrário, entendemos que para muitas famílias, a escola é necessária. Existem famílias que veem na escola um ambiente imprescindível para o cuidado, e às vezes até mesmo para a alimentação das crianças adolescentes. Muitos pais e mães não têm a opção de deixar de trabalhar fora e contam com o apoio do Estado para colaborar com a educação de seus filhos. Inclusive, vários pais e mães homescholers são professores de formação e tiveram uma vivência muito grande no sistema de ensino público, reconhecendo sua importância. Entretanto, acreditamos na subsidiariedade do Estado e não no monopólio das escolas. Ademais, frisamos nosso entendimento de que um debate honesto deve sempre considerar que estamos nos referindo à escola real, e não à utópica, imaginada ou desejada. Se um dia chegarmos à escola ideal, pode ser que muitos dos entraves que expusemos já tenham sido superados, e o debate será totalmente diferente. 1. Falência de escolas particulares e extinção da profissão de professor. A educação domiciliar é um movimento de minorias, e não um fenômeno em massa que não se ampliará para além de 1% do contingente escolar. Esse é um número em países com várias décadas de aprovação. Muitas das famílias homescholers são famílias numerosas e, portanto, egressas das escolas públicas, dada a falta de condições financeiras de arcar com várias mensalidades escolares. Consequentemente, não representariam perda alguma do número de alunos para as escolas privadas, mas talvez surtisse algum efeito, ainda que mínimo, na realidade de superlotação de escolas públicas. Outro ponto importante é que não está ameaçada a profissão de professor. Nos países em que os foi aprovado, a profissão de professor não foi extinta ou sequer desvalorizada, tampouco houve fechamento de escolas privadas ou públicas, ou prejuízos irreparáveis. A elas fatores que existem no discurso dos opositores ao SUS sem argumentos razoáveis ou dados nesse sentido. Assim, as oposições que esses setores fazem em relação ao SUS partem muito mais de questões ideológicas do que de reais perdas financeiras que imaginam que terão. A regulamentação dos não é para que haja crescimento do número de famílias que a praticam antes e para fazer cessar a perseguição àquelas famílias que já a adotam e que têm sido maltratadas. Não é o fato de existir uma lei para os que implicará numa adesão em escala por novas famílias, pois o perfil das famílias que trilham esse caminho é bastante restrito, como visto antes. 1. Desvalorização dos professores. E é exatamente o contrário do que se espera com a regulamentação. As famílias, homescholers, criam empregos diretos de professores, ao contratarem-nos para algumas matérias, inclusive pagando valores maiores de hora-aula do que várias escolas, já que estas têm de arcar com uma grande estrutura física. Isso é uma realidade bem evidente quando se trata de aulas coletivas. Duas ou três famílias às vezes até mais se reúnem e contratam um professor para cobrir certo programa, por um determinado período. Os abre campo profissional para vários professores, que poderão vender seus cursos para as famílias educadoras, aumentando seus retornos, dada a ausência de intermediários nessas negociações.
1. Os pais não têm competência técnica suficiente em todas as disciplinas. Outro mito muito propagado acerca dos é a incapacidade dos pais para ensinarem seus filhos. Os pais são os primeiros a se preocuparem com o futuro de seus filhos, e se desejam realizar a educação domiciliar, passam a se dedicar exaustivamente na autoformação e na autoeducação. Inúmeros materiais, cursos e livros hoje estão disponíveis e acessíveis para todos que desejam aprimorar seus conhecimentos. O EAD permite aos pais o acesso a uma diversidade de conteúdo, a um aprendizado amplo, que talvez durante a sua formação acadêmica não tenha sido possível. O interesse pela educação de seus filhos gera uma contínua busca pelo conhecimento, pelas melhores metodologias e melhores materiais para serem utilizados no currículo preparado individualmente para cada um de seus filhos. A experiência internacional e nacional mostra que o ensino personalizado é bastante eficiente. Também os pais homescholers criam para si programas de ensino personalizado para estarem aptos e preparados para ensinarem aos seus filhos toda a diversidade de conteúdos que sejam necessários. O grande desafio não é encontrar todos os conteúdos que compõem o currículo acadêmico, ao contrário, é escolher entre as várias possibilidades já hoje disponíveis, que competem entre si por níveis de excelência cada vez mais altos. 1. Violência doméstica, trabalho escravo e abuso sexual. Quem conhece a realidade escolar no Brasil, sabe o quão preocupante ela é. O Brasil é o campeão mundial, segundo pesquisa da OCDE, na violência contra professores. Uma pesquisa da Unesco, feita em 2002, afirma que os alunos não estão mais seguros em sala de aula do que na rua. A violência escolar é abundante e inclui agressão, roubo, drogas, estupros, depredação de patrimônio, preconceito racial, entre outros. Famílias educadoras são dedicadas e devotas aos seus filhos, buscam oferecer o melhor em todos os sentidos para eles e são, na máxima totalidade, estruturadas e equilibradas. Este perfil de violência doméstica e abusos não condiz com o perfil das famílias que optam pelos. Essas alegações levantadas por opositores ideológicos, furiosos, muitas vezes citando aos berros exemplos de casos de agressões físicas e abusos de crianças que foram identificados por causa da escola, são argumentos levianos, desonestos e descolados da realidade, pois o universo das famílias que adotam o homeschooling não é o destes pais, que quase sempre têm problemas com drogas ou alcoolismo. Ademais, os pais que cometem isso contra os filhos não precisam mantê-los em casa para praticarem esses crimes e, ao contrário, desejam distância deles. Em geral, as pessoas que se utilizam dessas falsas acusações contra as famílias educadoras são as mesmas que defendem a sexualização precoce, a descriminalização da pedofilia, o ensino de imoralidades e de ideologia de gênero. Ademais ainda, que houvesse uma única família que fizesse isso, não seria motivo suficiente para proibir o homeschooling, como o Brasil faz hoje, e sim, para colocar obstáculos na regulamentação de forma a impossibilitar a ocorrência como propõe a relatora, ao exigir a ficha limpa do país em relação a esses crimes. Na própria regulamentação estão sendo previstos instrumentos hábeis para extinguir esses problemas, a exemplo de encontros, de acompanhamentos educacionais e outros momentos de convívio que poderão, se preciso for, identificar situações de violação de direito. Agradecimentos e disponibilidade. Agradecemos enormemente a oportunidade de trazer nossas razões, e ficaremos muito gratos por todo o tempo e atenção dedicados a nos entender, no disputado tempo de que dispõe. Esperamos ter colaborado para desmistificar esse tema ainda desconhecido e incompreendido no país, e tão combatido por aqueles que não admitem perderem seus pretensos monopólios de conduzirem a educação dos demais. Colocamo-nos à inteira disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e a complementar eventuais benefícios que não tenhamos aprofundado ou abordado, bem como a responder outras críticas que venham a surgir no debate da matéria.
Brasília, 17 de maio de 2022.